Salmo 119, versículo 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos que procedem da tua boca. Como devemos reagir a sofrimentos terríveis, a dor extrema, principalmente quando sofremos estas coisas injustamente? Neste trecho, temos aprendido a orar a Deus em momentos assim. Primeiro, aprendemos a descrever a nossa situação diante do Senhor. Segundo, aprendemos a pedir por justiça. Terceiro, aprendemos a pedir por ajuda. E por fim, no versículo que lemos hoje, aprendemos a pedir por vida. Aqui nós lemos dois desejos do salmista. Primeiro, ele pede por vivificação e segundo, ele quer guardar os testemunhos da boca de Deus. Mas, perceba, o segundo desejo está intimamente dependente do primeiro. Vivifica-me conforme o teu amor ou as tuas misericórdias. É o que ele diz no início do versículo. A palavra vivificar significa preservar ou fazer florescer. É como se você pegasse uma planta machucada e murcha e a adubasse, regasse e cuidasse dela. Logo ela será bela, verde e forte novamente. Mesmo estando quase morto, o salmista sabe que Deus tem poder para lhe restaurar a vida. Por isso ele pede: Senhor, me vivifica. Mas ele não pede com base em suas próprias obras de bondade, como se ele merecesse isso. Não, ele pede isso conforme a misericórdia de Deus. Esta palavra também pode ser traduzida por amor, e é a tradução de um termo hebraico que traz a ideia da fidelidade de Deus, o hesed de Deus. É o amor leal do Senhor que permanece para sempre, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Essa era a base do pedido do salmista. Mesmo que ele não merecesse vida da parte de Deus, o seu pedido é com base na promessa de Deus em lhe dar vida. Eu e você não pedimos que Deus nos vivifique porque nós merecemos. Antes pedimos isso com base no amor de Deus, o amor leal que nos está disponível por meio de Jesus Cristo. Mesmo não merecendo, podemos pedir que Ele nos abençoe. E se Deus fizesse isso, o salmista poderia cumprir o seu segundo desejo, que era guardar os testemunhos da boca de Deus. É o que lemos no final do versículo 88. A vida que o salmista pede para Deus não era para sair da igreja, para curtir o mundo adoidado ou desfrutar dos prazeres da carne. Pelo contrário, era para obedecer a Deus. Perceba, Deus só vivifica verdadeiramente aquele que deseja usar a sua vida para Ele. Se você deseja a libertação do sofrimento só para ter uma vida melhor, pode ser que Deus não responda a sua oração. Porque pode ser que se Deus te livrar dessa dor, você o abandone. Não há maior motivo de alegria do que este. Saber que Deus não depende de nós para ser fiel a nós. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E Deus só pode ser fiel assim com quem Deus tem um compromisso. E Deus só tem um compromisso de ser fiel com quem tem um relacionamento com o seu Filho Jesus. Então, se você é de Cristo, Deus tem um compromisso com o seu bem. E o seu maior bem é ser formado à imagem de Jesus. Por isso, se você tem Jesus como seu mestre e salvador, você pode orar como salmista: Senhor, com base em sua promessa aos que creem, me dê vida. Mas se você não tem esse relacionamento com Cristo, infelizmente, Deus não tem compromisso nenhum em te dar vida. Na verdade, o compromisso dele com você é de aplicar justiça contra os seus pecados. Ou você paga por seus pecados, ou Jesus os paga por você. No final das contas, essa é uma escolha pessoal. Se você a fizer pela fé, então poderá orar pedindo por ajuda. E se você já fez isso, esse salmo pode ser repetido em oração a Deus, e certamente Deus te responderá. Como devemos reagir ao sofrimento injusto? Não é murmurando, jogando a culpa nas pessoas que não têm culpa daquilo ou fugindo de Deus. Antes, é clamando ao Senhor, indo até Ele em oração. Portanto,
Finalizamos este trecho com 2 lições. A primeira é que, mesmo sofrendo, recorra a Deus em oração. Pare de lutar consigo mesmo ou com as pessoas e lute, entre aspas, com Deus em oração. Só Ele pode resolver o seu caso. Deus não está em silêncio diante do mal deste mundo. Ele não deixou de ser soberano e bom. A sua soberania e bondade são vistas na cruz, onde Ele salva e perdoa pecadores ao preço de sacrificar o seu próprio Filho. Jesus morreu para que o mal fosse derrotado, e essa derrota será completa no dia em que Ele voltar. Mas até lá, tenha consciência de que os céus estão abertos para que Deus ouça o seu clamor, e Ele tem prazer em te ouvir e te responderá se você orar corretamente. A segunda lição: imite este padrão de oração. Primeiro, o salmista descreveu seu sofrimento e lembrou a Deus da sua fidelidade, e só depois pediu algumas coisas. Mas ele não fez qualquer pedido. Ele pediu por justiça, antes de pedir que Deus impedisse o seu sofrimento. Depois ele pediu por ajuda e o fim da sua dor. E por fim, ele pediu por vida para poder obedecer ao Senhor. Se você quer a ajuda de Deus, primeiro ore sendo sincero e lembrando da sua fidelidade a Ele. Não tenha vergonha de dizer o que pensa a Deus. Depois, peça por justiça contra quem o ofende. Só então, peça por socorro. E se for para pedir por vida, que seja para viver em obediência.